Eu tive a oportunidade de trabalhar durante o período com o basquete da Uniara, né? Aprendi muito, inclusive. Na época eu fui convidado, eu comecei na época do professor Gilberto, o Juca, né? Sim. Com o basquete no 22. O professor Burim saiu, foi trabalhar em outra equipe de basquete, em Ribeirão Preto. E aí me indicou, eu assumi de auxiliar o pessoal lá. Fiz um trabalho, inclusive no início eu fui chamado para fazer um trabalho com os pivôs, de impulsão, por conta da minha vivência no atletismo, de saltos e tal. Fui lá e fiz uma mudança na tarefa motora deles, para eles melhorarem, né? Depois eles estudaram posicionamento e tal. E teve um resultado positivo. Eu acabei ficando como integrante na preparação física da equipe. E aprendi muito lá com todos eles, inclusive com o professor Onoff na época. E aí nós tivemos toda essa vivência dentro do basquete. E aí você percebe qual é a diferença do esporte lazer e esporte rendimento. Né? Qual o jogador que eu posso contar em determinado momento do jogo? Né? A gente fazia até monitoramento de frequência cardíaca durante o jogo para saber o nível de fadiga que se encontrava cada jogador, o tipo de revezamento que a gente tinha que fazer no time, etc. E o pessoal às vezes criticava, porque como eu tinha uma visão muito mais vinda do atletismo, eles perguntavam assim: professor, nosso time está pronto para correr São Silvestre, né? Eu falei, tá, mas nós vamos correr na quadra. Por quê? Porque, embora a gente não tivesse naquele início, né, grandes talentos que poderiam decidir a bola do jogo para nós, qual era o pensamento que nós tínhamos? Nós tínhamos que visualizar uma situação de saber quem era o jogador, né? Ou quais eram aqueles jogadores, às vezes mais que um, do adversário que poderia decidir o jogo. Nós temos que cansar esse indivíduo aí, provocar uma correria aqui para no final do jogo ele não ter a mesma habilidade que ele tem. Aí já é a tática de jogo. Aí você prepara fisicamente para você colocar em prática uma determinada tática no jogo, que varia de jogo para jogo. E nós descobrimos que para cada quarto de jogo, se a gente conseguisse colocar de 28 a 35 transições, ataque e defesa, a gente conseguia minar a equipe adversária e jogar em questão de igualdade. E aí estava a grande sacada nossa. E mesmo que você não tenha um time, mas mesmo que você mas mesmo que você não tenha um time tecnicamente tão bom, você consegue competir porque você compensa do ponto de vista físico, estrutural, né, e de vontade. Aí entra a preparação física com a questão tática do time, de como articular, quem eu seguro para o final, para a gente conseguir. A Uniara teve muito sucesso nisso tudo depois. Né? Foi muito legal. A gente acompanha. Eu aprendi muito quando eu trabalhei com basquete da Uniara. É um esporte que eu não pratiquei, só na escola. Na época do Vitão, o professor Luiz, né? Inclusive o professor Luiz, ele fazia umas madeiras assim com elástico para a gente colocar, para aprender a fazer um movimento correto do basquete. Né? Até isso tinha essa preocupação. Porque era uma educação física tecnicista, né? Baseada no resultado. Você tem que fazer o gesto desportivo correto. Entendeu? Então era muito assim. Era a época em que o Brasil acreditava que poderia ter uma grande descoberta de talentos, a gente se tornaria uma potência olímpica mundial, porque um território tão vasto, tão grande, com 200 e poucos milhões de habitantes, com tantas pessoas praticando, não é possível, né, que a gente não consiga.